mas eu quero compreender um pouco mais a igreja de Cristo. E talvez eu até poderia dizer também, compreendendo o embasamento da igreja de Cristo. E ao olharmos, fique atento ao que é igreja e o que não é igreja. Então, o que é ser igreja? Podemos compreender igreja, eu vou colocar igreja aqui entre aspas, tá? Hoje, de diversas formas. Mas, para entendermos o uso feito por Jesus deste termo, precisamos considerar que as metáforas apresentadas nas cartas de Paulo ainda não eram usadas nos dias de Jesus. Paulo veio se converter depois que Cristo ressuscitou. Tá? Então, eu quero por um pouco que você esqueça que igreja é o corpo de Cristo, que igreja é lavoura, esses termos que Paulo foi usando, né? Eu quero que você um pouco esqueça. E nós vamos centrar no que Cristo realmente estava falando naquele momento. Tá? Então nós vamos tentar entender o que Cristo estava falando. E a primeira referência, então, que nós temos do termo de igreja, ela se encontra em Mateus 16, no verso 18, pronunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz as seguintes palavras: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vocês veem que eu coloquei, né, a palavra igreja, grega, eclesia. Tá? E as portas do Hades, Hades significa inferno, não poderão vencê-la. A palavra igreja, então, ela é apresentada a nós por Jesus. E a palavra igreja, ela vem do grego eclesia, alguns falam eclésia, usada por Jesus. Ela era comumente usada nos dias de Jesus pelos gregos para convocar uma assembleia. Então, existia algum assunto da cidade para ser resolvido. Uma pessoa saía pela praça da cidade, pelas ruas, gritando as pessoas, eclésia, 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 convocando as pessoas para uma assembleia. E aí eles se encontravam todos lá num determinado local, normalmente era, vamos dizer assim, o centro ali da cidade, né, aquela praça, para tratar deste assunto. Então, o que era isso? Era um chamado para que as pessoas se reunissem para tratar de um assunto, para resolver alguma questão da cidade. Isso era uma eclésia, eclesia, né? E é traduzido para nós como igreja. É como se as pessoas, então, vamos supor, se a gente fosse aqui no português, né? Ela saísse na rua gritando, igreja, 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 igreja. Aí todo mundo ia lá para a praça, né? E vamos tratar desses assuntos para ser resolvido. O que de fato, então, seria essa eclesia, essa igreja? Era um ajuntamento, então, enfim, de pessoas chamadas. Portanto, igreja era isso. E era disso que Jesus está falando, de um ajuntamento de pessoas com um fim. O que ele está dizendo para Pedro é exatamente isso. Pedro, sobre esta pedra, daqui a pouco eu falo sobre isso, eu edificarei a minha igreja. Eu vou chamar as pessoas para o meu ajuntamento. Jesus se apropria dessa palavra para dizer então que sobre aquele firme fundamento que Pedro havia declarado, isto é, ele iria edificar a sua igreja, a sua assembleia, seu ajuntamento de pessoas. É bem provável, então, eu vou traduzir isso de uma forma mais simplista, que Jesus estava dizendo algo assim, olha, Pedro, sobre esta confissão que você acabou de fazer, revelada pelo Pai, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou ajuntar o meu povo. Era isso que Jesus estava dizendo.
Assim sendo, igreja é o ajuntamento de todas as pessoas que professam a mesma fé. Agora, eu espero que você tenha conseguido perceber, nestas palavras que eu estava aqui trazendo para você, que na própria etimologia da palavra igreja, eclesia, ser igreja só é possível juntos. Não existe igreja formada por uma só pessoa. Você não tem um ajuntamento de pessoas onde só tem uma pessoa. Não existe. Igreja é um ajuntamento de pessoas. E eu quero destacar nesse texto de Mateus, então, também, alguns pontos, como nós fizemos no texto de João. O primeiro ponto que eu quero destacar deste texto a vocês é que a afirmação de Jesus é a seguinte: edificarei a minha igreja. Jesus diz, edificarei a minha. Aí eu dei um destaque, né? A minha igreja. Jesus deixa claro quem é o Senhor da igreja. A quem a igreja pertence. Ela é de sua posse exclusiva. Ninguém mais além de Jesus é dono da igreja. Jesus não disse, eu edificarei a nossa igreja. Ela é sua também, Jefferson. Não, não é. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E deixou isso bem claro para Pedro lá, né? Pedrão, eu vou edificar a minha igreja. Não é nossa, não. É a minha igreja. Aqueles que se consideram donos da igreja estão usurpando o lugar de Jesus. Muito provavelmente essas pessoas não conseguem discernir a igreja CNPJ, que não é a igreja de Cristo. A igreja CNPJ, a igreja instituição física, jurídica, não é a igreja de Cristo, não é a igreja a qual Cristo morreu e pagou o preço, não é a igreja a qual Ele está colocando pedras vivas, não é a igreja espiritual. E dessa forma não consegue se submeter à autoridade pastoral do próprio dono da igreja. O segundo ponto que eu quero destacar se encontra nessa mesma afirmação de Jesus: edificarei a minha igreja. Só que agora eu quero dar uma ênfase na questão do edificar. Jesus afirma que Ele mesmo edificará a sua igreja. Edificarei. Jesus não está falando aqui de construção de templos, de prédios para servir de apoio à evangelização ou a obras de caridade. Não há problema com isso, mas ele não está tratando disso. Jesus está falando da edificação daqueles que o confessam como o Cristo, Filho de Deus, e o Senhor de suas vidas. Ele está falando da construção de indivíduos, de pessoas, de pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. Ele está falando disso, eu vou edificar minha igreja. Todos aqueles que professam a minha fé, então ele está dizendo dessa edificação, da construção através de pessoas. Aí surge a pergunta, e nós não podemos deixar de levantá-la. Mas como Jesus edifica a sua igreja? Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Como ele faz isso? Ele não está aqui hoje entre nós. Ele faz através do Espírito Santo que opera em todos nós que cremos em seu Evangelho, nos guiando e nos ensinando por meio da palavra de Deus, a Bíblia, que nos foi então revelada pelo próprio Deus, escrita pelo próprio Deus através de homens ao longo da história. Então, de forma mais simples, Deus edifica a sua igreja através da ação do Espírito Santo por meio da sua palavra, a Bíblia. E aí então me surge uma outra pergunta que talvez tenha surgido a você. Como o Espírito Santo nos guia e nos ensina? Aí você fala assim, não, nós sabemos que é por meio da palavra de Deus. Sabemos.
Mas como isso acontece na prática? A ação do Espírito Santo em nos guiar e nos ensinar envolve pertencermos a uma igreja local e nos sujeitarmos a um pastor comprometido com a verdade da palavra de Deus. Eu vou dizer algo aqui assim agora, mas assim com muito amor, tá? É amor mesmo, não é? Porque assim, eu não posso e não quero e não vou fazer jamais de proibir pessoas de ouvir diversos pastores. Mas eu quero só que você entenda o que eu vou dizer com muito carinho. Nós vivemos num tempo hoje, claro, onde a tecnologia, não é? Ela avançou absurdamente. Se eu perguntar aqui para alguns irmãos, né, da geração mais aí, ó, penso eu, com uns 30 anos atrás, se nós voltarmos, que vivenciaram a igreja nesse período, você perguntar para eles, quem era seu pastor? Eles sabem claramente quem era o pastor deles, eu tenho certeza disso. Ele sabe claramente onde ele congregava, fosse ele da Presbiteriana Batista, Metodista, enfim, né, lá na Assembleia. Aquela pessoa, ela ouvia praticamente somente aquilo que aquele pastor ensinava. E ela estava aberta para aquele pastor. E ela entendia que aquele pastor era aquele que Deus havia colocado sobre a sua vida e ela era fiel àquele pastor e àquela igreja local. Mas hoje, com a tecnologia, enfim, como diz tudo isso, as pessoas hoje, elas estão aqui, mas estão lá. Elas não têm mais pastor. Elas podem olhar para mim e falar assim, não, o pastor Cornélio é da igreja, mas eles não seguem o pastor Cornélio. Elas vão ouvir o que o pastor da igreja X está falando, o que o leão de Judá fala, o que lá da igreja Resplandecer fala, o que da igreja da Cobrinha de Moisés fala, e assim vai ouvindo tudo que é coisa. E ela não percebe que no fim ela nem sabe mais quem pastoreia a sua vida, e ela nem sabe nada mais de Bíblia, porque ela vai recebendo coisa aqui, coisa ali, não sabe, não se perde no caminho. E assim, como eu disse, não estou de forma alguma dizendo para você, não ouça mais nada. Não, eu estou tentando como pastor te ajudar a perceber e ver. Porque nós somos influenciados por aquilo tudo que a gente ouve. Queira ou não, tudo que nós somos, a gente foi aprendendo de pequeno. É a formação que vão nos passando e aí nós somos o que aprendemos. Agora, quando você começa, mas eu gosto daquele do reteté. Eu gosto lá onde pula pipoca também. Mas eu gosto daquele também que é frio, gelado. Você não está em lugar nenhum, você não sabe nada. Você não consegue se achar e você não consegue ser parte de nada. Como é que o Espírito de Deus vai desenvolver a sua espiritualidade se você sequer se sujeita a um líder espiritual? Você quer achar que tem 30 líderes espirituais, na verdade não tem ninguém, não se sujeita a ninguém. Porque quando Deus usar um líder para fazer algo, você vai ficar como, mas aí é mais fácil ir para lá, eu vou lá no reteté agora. Não, aí eu vou. E a gente não se deixa ser mais trabalhado. Antigamente, independente que o pastor estivesse, eu vou até dizer assim, certo ou errado, biblicamente, muitas vezes, as pessoas estavam ali. Elas estavam ali. E ela vinha e caminhava, subia pelo barro, mas estava ali. Eu quero ouvir meu pastor. Ela sabia qual era a voz do seu pastor. Ela conhecia o seu pastor. Hoje as pessoas não têm pastores. Elas não se dedicam a um pastor, a um lugar. Elas querem viver tudo ao mesmo tempo. E no fim não se vive nada. Elas leem tudo e no fim não sabem nada. Eu estou falando isso com amor. Eu não vou dizer, como eu disse, né? Você quer continuar ouvindo todo mundo, você continue. Mas eu vou dizer para você, como pastor, você está por um caminho perigoso. Você não vai crescer espiritualmente. E você nunca vai se sujeitar ao seu pastor, porque você não tem pastor. Então,
Você precisa, em algum momento da sua história, fazer uma escolha. Eu vou ser liderado por esse homem ou por aquele homem. Esse homem, eu creio que vive a palavra de Deus, eu vou ser liderado por ele. Eu vou ouvir, eu vou respeitar, eu vou me submeter. Ou vou para cá, porque eu creio que é esse, enfim. Mas você não pode ficar vivendo assim. Você precisa, e você precisa se sujeitar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai fazer-nos crescer dessa forma. Às vezes, como filho, meu pai mandava eu fazer coisas que eu não queria, mas eu não ia para outra casa. Eu não ia escolher outro pai. Eu tinha que abaixar a cabeça e fazer o que ele estava falando. Mas eu fui aprendendo dessa forma, amando. Agora hoje a gente foge, a gente se esconde. A gente busca outros, é mais fácil, né? Mexeu com o meu pirulito, eu vou buscar em outro lugar pirulito. Fazer não sei o que, a gente não se submete. E o Espírito, ele vai nos usar dentro de uma igreja local, para a gente aprender, crescer. Isso envolve, queridos, se engajar de verdade com a igreja que Deus colocou no seu coração. Se sujeitar de verdade à autoridade pastoral estabelecida por Deus. Aonde você escolher ficar, você é livre. Mas tem que se sujeitar àquele lugar. O exercício desse engajamento e de sujeitão ao pastor produz a transformação necessária para a edificação da igreja espiritual, das nossas vidas espirituais. Por isso o autor de Hebreus diz, Hebreus 13, versículo 17, obedeçam aos seus líderes. Ele está se referindo aos pastores. Algumas traduções diz guias. E submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ele está falando da igreja. A preocupação do autor de Hebreus com relação a esse princípio de obediência, de submissão à autoridade colocada por Jesus sobre a igreja é tão grande que ele enfatizou com veemência essa verdade neste verso. 3 vezes ele diz, obedeçam, submetam-se, obedeçam-lhes. Mas hoje, se as pessoas nem sabem onde estão, como que ela vai se sujeitar, obedecer, respeitar algum pastor? E eu não vou discorrer sobre esse princípio, pois alguns até poderiam querer depois me julgar, eu estou defendendo a minha causa. Contudo, eu peço que você leia este texto em sua casa. Dobra o seu joelho, peça para que o Espírito Santo fale com você sozinho em seu quarto e avalie a sua vida diante das suas posições como pastor. E eu não quero que você faça isso comigo, em relação ao pastor Cornélio. Porque eu não é. Eu quero que você pense em todos os pastores que passou aqui nessa igreja. Como você trabalhou com a vida desses pastores? Como você os respeitou? Como você se submeteu? E se há alguma coisa errada com o Espírito Santo apontar, eu estou falando. Ali mesmo você fala, Deus, eu errei com o meu pastor. Olhe um pouco para a sua história nessa caminhada. E se algo você fala, Deus, eu quero pedir perdão aqui ao Senhor. Talvez você não vai mais ter a oportunidade de pedir perdão a Ele, mas fala, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu não me sujeitei talvez como eu deveria ter me sujeitado. Eu não respeitei essas autoridades como eu deveria ter respeitado. Só que eu quero dizer também que o Espírito usa dessa forma para nós crescermos. Mas o Espírito também usa a igreja local. E é por isso que o próprio autor de Hebreus tem essa preocupação também. Ele diz em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemos uns aos outros,
Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu nem vou entrar nessa questão do aproximar o dia, que eu vou perder muito. Está perto o dia, né? O terceiro ponto que eu quero destacar, e eu vou tentar ser rápido. Desse texto de Mateus 16, 18, é a afirmação que as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Ele está se referindo que as portas do inferno não poderão vencer a igreja. Embora muitas pessoas usem este texto para atacar o inferno, né, os demônios, aí vou em nome, né, de Jesus chutar os demônios todos e trancar a rua, trancar tudo e não sei das quantas e tal, e porque as portas lá do inferno. Esse texto não dá base para isso. Esse texto não tem, aliás, nada a ver com isso. Tá? Isso tudo é distorções bíblicas. O que de fato Jesus está dizendo é que ele vai edificar a igreja e que o Hades não pode conter sua igreja. O inferno não pode conter sua igreja. Todo aquele que é nascido de novo, ele é transportado lá do reino das trevas para o reino da luz, e o inferno não pode conter. As portas do inferno não podem conter. Aquele que crê em Cristo vai sair do reino das trevas, da morte, e vai entrar para o reino da luz, da vida, e o inferno não pode conter. É isso que Jesus está dizendo. Simples assim. O Hades, o inferno, com sua força, com seus portões, com as suas trancas, não pode impedir você de ter vida eterna, porque se você creu em Cristo, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo em Cristo te impulsiona a vida, a ressurreição, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, arrombou as portas do inferno. O inferno não conseguiu conter Cristo na morte, e o inferno não vai conter a igreja dele na morte. A igreja do Senhor é vitoriosa, e ela vai viver eternamente. É isso que o texto está querendo mostrar, amém? Então, eu quero concluir lançando duas perguntas para você refletir na sua casa. O que você tem feito hoje para melhorar sua unidade com os demais membros da igreja local? O que você está fazendo para melhorar sua unidade com seus irmãos aqui? Porque Jesus orou para que a nossa unidade seja plena, completa. Eu não posso aceitar ter um pouquinho só de gosto aqui. Não, eu preciso me unir a essas vidas que aqui estão, porque Cristo orou por isso. Segunda coisa, o que você tem feito hoje para melhorar sua unidade com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus? Então eu deixo essas duas perguntas para você levar, refletir nelas, em nome de Jesus.